todos, sejam bem-vindos ao Transfero Talks, uma iniciativa da Transfero com o objetivo de entrevistar pessoas que são líderes nos seus segmentos. Hoje a gente tem a presença aqui do Pedro Palhares, fundou a Transfero lá em 2012, a primeira versão da Transfero. A gente vai entrar um pouquinho nesse aspecto e falar um pouquinho também da trajetória dele na Moovit. O Pedro, que é diretor de produtos e parcerias Latam da Moovit, Country Manager do Brasil também. Pedro, bem-vindo. Show, Cadu, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Palhares, sou, atualmente Country Manager do Moovit no Brasil e diretor-geral de parcerias para Latam, México para baixo, está comigo. Então, sou carioca, 42 anos, sou casado, tenho 3 filhos, um cachorro e um cágado agora que a minha filha pequena ganhou. Então, vocês terem a complexidade do assunto. Então, basicamente, essa é a minha apresentação. A gente vai bater um papo aqui descontraído, vou contar um pouquinho da história da Transfero, como é que surgiu, falar um pouquinho de como é que foi todo o crescimento do growth do Moovit no Brasil e agora América Latina, que eu acho que é um momento que a Transfero está vivendo, né? A gente começou Suíça, Brasil, fomos para a Argentina, estamos conquistando o Chile, eventualmente outros países. Então, acho que vai nessa linha. Legal. Bom, e o motivo de trazer o Pedro também foi que o Pedro foi o primeiro aqui na Transfero. Ele, de fato, que criou ali o CNPJ, foi lá na junta comercial e criou a empresa. Tem toda uma história junto com a Transfero. Como é que foi esse processo, Pedro? Conta um pouco pra gente qual foi a primeira ideia, qual foi essa primeira versão da Transfero. Tá, então, Cadu, a primeira versão da Transfero, então vou voltar lá atrás, 2009, eu sempre trabalhei em mercado financeiro, eu sou formado em administração, com mestrado em finanças, IBMEC e FGV. E a minha família tinha um banco de pequeno porte chamado Banco Prosper, e eu sempre trabalhei no banco em todas as áreas, desde do back-office, passando por atendimento, comercial e administrativo. Então, rodei tudo. E em certo momento eu falei, cara, tem um problema aqui na parte de transferência de dinheiro, né? Então, o que eu pensei? Tem o Banco Prosper, os bancões cobram, sei lá, R$12 para fazer uma transferência bancária, quanto que o custo do piloto, do sistema de pagamentos brasileiro, são centavos. Como eu tenho o banco aqui, vou montar um sistema para capturar dinheiro dos grandes bancos, abrir contas de uma empresa, que no caso virou Transfero, no Unibanco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, todo Real, nessa época tinha Real ainda, todos os bancos. E dali as pessoas botavam dinheiro na minha conta e da minha conta eu distribuía para fazer transferências internas. Então começou assim a Transfero. E por que o nome Transfero? Né? O nome Transfero significa transferência em latim, que era o conceito, a solução que eu estava propondo. E como é que eu fiz isso? Peguei lá um programador lá do banco e falei assim, Wagner, né? Eu bati no ombro dele, Wagner, tô com essa ideia aqui, vamos montar um MVP desse assunto. Aí a gente começou a desenvolver, 6 meses estava pronto um pilotinho, inclusive com integração no Messenger do Facebook na época, então o Wagner mandava mensagem para mim, você recebeu R$5 do Pedro. Aí eu clicava lá, abria uma página, eu fazia o cadastro. Similar ao Pix hoje, ou WhatsApp Pay, só que na época a gente não tinha regulação. Né? Então fiz o MVP e fui bater mercado para captar, para desenvolver. Eu tinha uma conta central no Banco Prosper, que ia me custar centavos para fazer a transferência. Entre o banco, né, transferência interna, intrabanco, Itaú, é 0. E eu fazia só um cash management ali e cobraria R$1, R$2 de transferência. Se faltasse dinheiro num banco, você fazia de uma vez só? Eu fazia um lote só, e pela minha conta centralizadora da Prosper. Então, e quanto custava em média um TED naquela época? Cara, em média naquela época custavam acho que R$12, se você tivesse um pacote bom, mas tinha tarifas de R$15. Então, tinha muito, eram muitas transações, vocês veem a quantidade que tem hoje de Pix. Então, quanto tinha de demanda reprimida por transferências baratas de dinheiro, né? Então, foi assim que surgiu o nome Transfero, o piloto da Transfero, vamos dizer assim, o MVP. Chegaram a ter o MVP, chegaram a ter clientes ou... Não, cliente não, só MVP e um produto funcional que eu chegava para o investidor e falava, você tem a conta em qual banco? Itaú, então me manda aqui o dinheiro, ele já via caindo na continha dele, tudo direitinho, né, conta interna.
E tudo via robô, né? Eu não tinha integração de API, então eu fazia tudo via robô, carregando extrato de TXT. Cada banco tinha o seu layout, tinha um robô para cada banco. Então, de tempos em tempos, ele puxava o arquivo. Era uma engenharia interessante de fazer. Ali, né? Só que tinha que combinar com os bancos e pois aí tinha que combinar com os alemães, vamos dizer assim. E aí o risco estava alto para os investidores botarem a grana num negócio desse. E isso foi em 2012, ou antes até? Cara, começou em 2010, aí em 2012... Decidiu congelar. Decidi congelar. E aí como é que foi esse tempo aí, até na tua vida, né? Até você encontrar, acho que o Marlisson, que foi a segunda pessoa que teve contato com a Transfero. Então, beleza. Então, aí acho que em 2012 a gente vendeu o banco, aí eu fui trabalhar numa corretora, aí eu não estava gostando da corretora, eu fui trabalhar numa startup de pagamentos também, chamada Coin, e lá eu conheci o Marlisson. E o que eu fui fazer na Coin? Eu peguei a estrutura de transacional da Transfero e licenciei o código para Coin. E o Marlisson começou a trabalhar nesse código, né, para customizar para a plataforma. E eu fiquei lá 6 meses, implantei o negócio e dei tchau. Nesse meio tempo, eu caí de paraquedas na Prefeitura do Rio, na área de mobilidade, com o secretário à época. Precisava de alguém que entendesse de tecnologia e eu caí lá de paraquedas, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Já era Eduardo Paes, né? Sabe? Eduardo Paes e Osório, secretário de transporte. E aí eu conheci o Marlisson e o Diogo na Coin. Em paralelo, eu também estava montando um coworking, que é ali no Barão do Flamengo, que a gente chama de cluster. E aí então entreguei o projeto e falei, vou tocar o cluster e trabalhar na prefeitura, tá? E aí é isso. Então, vamos dizer assim, a segunda etapa de Transfero, ela licenciou o código para Coin. E o Marlisson Márcio e o Diogo. O Diogo trabalhavam na Coin. Trabalhavam na Coin, desenvolvendo a Coin. Tá, desenvolvedor. Tá. Em algum momento, que agora eu não lembro a data exata, o Marlisson bateu lá no escritório. Pô, tô com uma ideia aqui, um tal de Bitcoin. Isso aqui, fazer uma maquininha aqui pra não sei o quê. Tô precisando de lugar pra trabalhar. Pô, mas tô sem grana. E ele e Diogo, né? Os dois malucos lá. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, tem cadeira sobrando aqui no meu escritório, você senta aí, quando você ficar rico, você me paga. Simplesmente assim, se ele tá escutando aí, ele sabe o que a gente tá falando. Lá no meu coworking. Então, meu coworking também usava meio que, tipo assim, eu achava as paradas legais, os amigos, fica aí, se der alguma sinergia. Tipo uma aceleradora ali. Tipo uma aceleradora. Eu ficava ali por cima olhando e vendo as coisas, enfim. Nesse mesmo tempo, tinha outros 2 malucos lá no escritório, uns caras que falaram que representavam um negócio no Canadá, uma venture capital no Canadá. Um deles não falava... Você vai falar de mim. Um deles não falava nem inglês e representava o cara no Canadá. Eu já achei um negócio suspeito. Né? O outro, gente boa, não sei o quê, meio quieta ali, da Urca, não sei o quê, blá blá blá. Eu falei, pô, os caras gente boa, ficavam lá no cantinho, lá, quietos. Chamava pra almoçar, batia um papo, ficamos amigos, né? Então, a gente tá falando aí do Guilherme e do Cláudio, né? Não sei se todos conhecem. E a gente ficava lá, aquela bagunça lá no escritório, saía pra almoçar ali no Lamas, comia um sanduíche ali embaixo no Sanduba do Barão. Era meio que uma comunidade bem tranquila. E aí, em certo momento, o Marlisson pediu pra ver, me chamou e falou assim, olha o que a gente já fez aqui. Aí eu, pô, maneiro, ele foi explicando, não tá entendendo nada. Mas eu falei, pô, esse negócio é maneiro. Aí eu falei, fica aí um minutinho, na sala de reunião lá do canto. Aí bati lá na sala do Guilherme, do Just, e falei assim, chega aí que tem um negócio maneiro pra te mostrar. Aí apresentei, isso aqui é o Márcio, isso aqui é o Diogo, isso aqui é o Guilherme, isso aqui é o Cláudio. Se entenda aí que tem negócio aí que eu acho que é interessante. Aí a gente montou uma parceria ali de ganha-ganha-ganha. Eu entrei, vamos dizer, financiando, né, toda a parte de escritório, servidor, conta corrente, facilitando toda a parte de acesso ao mercado financeiro, abrir conta, quer dizer, o CNPJ. Eu falei, cara, tem um CNPJ aqui pronto. Quero transfero pagamentos limitada. Exato. Usa esse CNPJ, já tem conta corrente, usa essa conta, sempre facilitando. Aí depois chegou o Albi, eu não lembro quando chegou o Albi, mas depois chegou um Albi. O Albi tinha desenvolvedor também. Tinha outro maluco.
Chegou outro maluco. Aí o Albi, esse maluco, chamou um outro maluco. Não, tem um cara lá de Pindamonhangaba que estudou em Londres, não sei o que. O cara anda com o chip do Bitcoin na mão. Eu falei, caraca, só tem maluco. Aí surgiu o Thiago lá no escritório. A primeira compra de Bitcoin ou de Ethereum que eu fiz, sei lá, foi o Thiago tava do meu lado, aí ele botando o segundo token, autenticação. Me lembro disso aí. O Thiago, ele fez mestrado em economia lá na LSE, na London School of Economics. Exato. E ele começou depois do mestrado a dar algumas palestras, né? Isso, e eu acho que a tese dele foi sobre Bitcoin. Foi sobre Bitcoin, e aí ele fala, não, você tem que Aí o Albi encontrou o Thiago numa dessas palestras. Eu acho que foi, eu não sei. Foi numa da FGV, o Thiago veio ao Rio no final de semana. E aí acho que o Albi em algum momento mandou uma mensagem via Facebook pro Thiago, e o Thiago acabou respondendo porque o Albi viu que o Thiago ia fazer essa palestra. E aí foi assim que a gente acabou conhecendo o Thiago. Então, a FGV em Botafogo, nosso escritório era no Flamengo, então o Thiago falava, vou dar um pulo ali para conhecer esse maluco. E vocês esqueceram que o Safiri estava junto com o Thiago da primeira vez. Opa! Eu não lembrava disso. É verdade. Aí Safiri retornando a casa agora, né? É isso. No final todo mundo volta. Né? É isso. Temos outros exemplos aí. Exato. Vamos trazer o Thiago para ser CEO, aí me colocaram de CFO, mas eu só era CFO porque tinha a senha do banco, não sei o quê. Aí começou a rodar lá o pagamento do Bit1, das maquininhas, aí depois a gente começou a fazer recebimento a DV Cash. Aí você mas aí já era moderna, assim, da Transfero. Moderna, super moderna. Era tudo controlado no A4, a gente tinha um A4, o Just controlava tudo numa folha A4. Como gastava folha? Era uma resma. Risque e rabisque. E aí eles ficaram lá desenvolvendo enfim. Aí o negócio foi tomando proporções. Eu não estava no dia a dia, no dia a dia que eu estava ali, no escritório com eles, mas não estava no dia a dia da Transfero, porque eu tinha o Moovit que eu tinha que fazer o growth no Brasil. Você já estava na Moovit nessa época? Já estava concomitante, né? Tipo Canivete Suíça, né? Que é a empresa da Suíça, Canivete Suíça. Então, sempre dando um pitaque em cada ponta. O que mais de Transfero? Acho que foi esse. Isso eu lembro mais ou menos, que eu acho que foi mais ou menos a época que eu entrei, 2017. Eu lembro de você lá no escritório. No DOCA, isso aí já no DOCA. Isso já no DOCA. A Transfero começou no Barão do Flamengo, tanto que foi um endereço por muito tempo. Barão do Flamengo. Contrato social. Depois acho que foi pra Copacabana? Foi pra Copacabana, onde era a RAF Design. Onde era a RAF. Depois foi pro seu coworking. Cluster, Barão do Flamengo, né? Que foi o original. Aí eu expulsei, eu vou contar essa história. Boa. Aí tinha uma startup lá chamada. Tinha uma startup lá chamada Carta, né? Os caras começaram com 3. Grande a startup. Começaram com 6 posições, daqui a pouco eles queriam 12, daqui a pouco eles queriam 18, daqui a pouco eles queriam o escritório todo. Eu falei, Guilherme e Cláudio, só gasto dinheiro com vocês, arruma um lugar pra vocês irem. Aí tinha a Dot Legend aí do Fábio também tinha saído logo em seguida. Aí eles foram todo mundo pra RAF, que era do Roberto, tinha espaço lá. E aí foram parar na RAF. Interessante essa interseção, né? Porque a Dot Legends era uma empresa investida do Criatec, eu lembro disso, que antes da Transfero eu estava no Criatec. Então a Dot também estava no teu escritório. A Cluster estava lá no escritório, na salinha fechada de vidro. O Fábio foi CEO da Dot Legend, fundador, né? Que era um aplicativo de... Boa lista. Exato, tipo boa lista de produtos, enfim, que você podia comparar preço. Então, assim, todo mundo acabou tendo uma história empreendedora que no final se juntou na Transfero de alguma forma ali, né? Pensando nos fundadores ou pessoas que entraram no começo. Se eu não me engano, acho que o Cláudio e o Guilherme foram para lá porque eram amigos do Roberto, e o Roberto indicou o escritório do Coworking, não foi uma história dessa? O Roberto estudou com a gente na PUC, né? Mais com o Cláudio até. E acabou que eles já se conheciam antes. Eu conheci o Roberto de vista, mas não pessoalmente ainda. E aí foi quando justamente o cluster deu a origem, de fato, à palavra dele, né? De virar um cluster e justamente fazer todo mundo se comunicar ali. Conectar conectar e fazer juntar as pontas, né? Que eu faço muito isso, né? Eu sentava lá na Dot Legend, batia papo com o Eugênio, com o Fábio, com o Roberto. Sim.
sentava com as outras startups, lá o pessoal da Carta, com o pessoal da Transfero. Aí tinha outras pessoas pequenininhas, tinha o Flavinho, lembra o Flavinho? Tinha um Diogo, RDS, são os caras que estavam lá, que viraram amigos e a gente sempre tentando fazer negócio junto. E o Cluster existe até hoje lá no... O Cluster existe até hoje lá, estamos lá firme e forte. Que, assim, revelou grandes empresas, né? Carta é uma empresa, assim, não gigante. Nasceu lá, né? Mas não, foi pra lá, no Brasil, o escritório lá. americana, né, Carta? Americana. A gente tem em Califórnia. Na época era e-shares, né? E-shares. Verdade, E-shares. Verdade. Cheguei a visitar o escritório deles em São Francisco, na época do e-shares. E... Dot Legend, também, empresa grande, à frente do seu tempo. A Dot Legend, né? O Fábio pode falar melhor, mas teve mais de 1 milhão de downloads na Exato, quando era 1 milhão de downloads, já era 1 milhão de downloads, cara. 1 milhão de downloads. Foi realmente à frente do seu tempo, né? Porque o mercado ainda não era tão maduro. Né? E de novo, igual a ideia da Transfero lá atrás também. Tipo, ela estava à frente, não tinha legislação e não tinha ainda, vamos dizer, a cultura. Né? Talvez um Boa Lista hoje fosse um unicórnio, sei lá. Exato. Que foi os primórdios ali do smartphone, 2012, né? Exato. Sei lá, selfie, iPhone WhatsApp, 3, tudo começou a nascer ali, né? É. Nessa época, assim, que você começou a pensar a Transfero, mas era um mercado ainda muito imaturo, né? Mas acabou que a conjunção desses fatores trouxe a gente até aqui. Exato. Você criou lá, vamos dizer, a empresa com a primeira ideia. O Marlisson trouxe o componente do Bitcoin, algo novo na época, né, 2015 e tal. E aí depois vieram os outros que agregaram. A galera agregando, então tipo assim, meio que a gente foi criando ali uma mente coletiva, vamos dizer, uma mente mestra, cada um dando um pouquinho e a junção de cada mente dessa não correspondeu ao somatório disso. Sim, tipo, o somatório foi maior exponenciou, né? Porque cada um tinha o seu conhecimento, o Thiago tinha o conhecimento técnico de cripto, o Marlisson com desenvolvimento, o Guilherme na parte de comunicação e marketing, o Cláudio na parte de controle e negócios, você agora organizando, que quando chegou, né, o 01 lá na DOCA, organizando todo o negócio, Pantuso, que organizou a contabilidade, que foi importante, que a gente não tinha isso, então... e chegamos até aqui, né, com 100 funcionários e em franco crescimento. É isso. Bom, e aqui é só o começo. É isso. E, voltando um pouquinho no tempo, você, todo esse começo, você ainda estava ali na Secretaria Municipal de Transporte, com o Osório, né? Com o Osório. O governo do Eduardo Paes, e surgiu esse movimento, né, de smartphone, mobilidade. Como é que foi isso? Então vamos falar agora um pouquinho, vamos passar de financeiro para mobilidade, né? Então caí lá de paraquedas na Secretaria de Transporte, a convite do secretário, ele precisava de alguém de confiança para gerar a parte tomar conta a parte de informática que ele fazia, né, em tecnologia informática, quem entende de computador. E eu caí bem na época, uma época bem tranquila, Black Blocs, 20 centavos, caixa preta do transporte, aumento da tarifa, 2013, lá. Aquela confusão. Aí o Osório me chamou e falou assim, cara, precisamos abrir os dados, e me colocou à frente desse assunto junto com o Rafael, que era o cara de comunicação dele. A gente criou um website, como é que é? Transparência da mobilidade, e colocamos todos os contratos, todas as planilhas operacionais, cálculo da tarifa, abrimos todos os dados. E nesse meio período tinha lá aquele taca-ovo, não sei o que, o pessoal querendo abrir os dados do GPS dos ônibus, né, para saber se a frota determinada estava adequada. Aí o Osório, não, vamos abrir os dados do GPS. Aí fui eu lá para Rio Ônibus negociar com eles, o negócio dá para fazer em 15 dias, demorou 9 meses para sair. Saiu. Quando saiu, o Omar, que era o presidente do Move It à época, e o Roy, que é um dos cofundadores, e a Amy, vieram para o Brasil. Eles são de Israel. De Israel. Nessa época o Move It tinha acabado de lançar, 2013, finalzinho de 2012, 2013. Sei lá, não tinha nem mais de 100 mil usuários. E eles vieram pro Rio para pegar os dados que eu tinha acabado de abrir. Aí eu recebi eles na secretaria. Ah, não, beleza, legal, entendi. Manda e-mail, formalizei, eles começaram a consumir os dados da prefeitura para mostrar o tempo real
dos ônibus, que é o tempo estimado de chegada em cada ponto de parada dentro do aplicativo. Aí eles foram embora, sei lá, 6 meses depois o Omar voltou. Pô, quero tomar um café, uma cerveja com você. Eu falei, eu não bebo cerveja, você me paga um Guaraná? Ele paga um Guaraná. A gente foi no Belmonte ali do Flamengo, ele foi lá no Cluster, depois a gente foi no Belmonte, ele, pô, eu quero que você trabalhe comigo aqui no Move It, a gente acabou de captar 28 milhões de dólares do Sequoia, de não sei mais quem, BMW, pá. Eu falei, cara, pô, desculpa, adoraria, mas eu tenho um compromisso aqui com o secretário, de ficar até o final da gestão dele, que aí é 2014, abril de 2014. Se você quiser me esperar, abril de 2014... Era quanto tempo? Isso aí era outubro... De 2013. 2013. Aí ele falou, não, tá beleza, tá fechado. Quando você sair da prefeitura, você tá empregado no Move It. E aí eu caí de paraquedas no Move It em março de 2014, já com um roadmap gigante, né? A gente tinha a Copa do Mundo 2014. E o management do Move It falou, não, a gente quer estar em todas as cidades sedes da Copa. Aí começou a mufa, né? Como é que a gente faz para fazer isso? Então, peguei o telefone, cara de pau, Pedro Palhares, já entendia como é que funcionava a administração pública, quero falar com a assessoria de imprensa, quero falar com o secretário, quero falar com o prefeito. E me apresentava, enfim, em junho, acho que a Copa foi em julho. Em junho a gente tinha completado todas as cidades sedes. Então, tipo, foi o primeiro win do Move It, a gente começou a crescer download, crescer popularidade, e o app é super útil porque a gente responde 2 problemas do usuário do transporte público, né? Como é que eu faço para ir do ponto A ao ponto B? E que horas que meu ônibus vai chegar nessa aquela hora? Então, a gente ajuda a pessoa a se programar. Como é que funciona isso do ponto de vista assim, de tecnologia e inteligência, né? Como é que você chega e fala, putz, sei lá, 179 está passando aqui daqui a 5 minutos. Tá, então vamos para a parte técnica. Então, para o Move It funcionar numa cidade, a gente precisa ter o que a gente chama de dados operacionais. Onde é que estão os pontos de ônibus, quais são as linhas, qual o itinerário dessas linhas e que horas que ela vai passar em cada ponto de parada. Esse é o dado básico que a gente precisa, que a gente chama de dados estáticos. Que no mercado existe um padrão GTFS, que é Global Transit Feed Specification. No mundo todo? No mundo todo. Seria o ideal, né? Todos os operadores, né, agências e governos, terem esse dado nesse formato, que foi um dado que o Google desenvolveu para o Google Maps, para o Google Transit. E o Move It aderiu a esse formato, que era um formato padrão. O segundo, então esse é o dado suprassumo que a gente precisa. Sem ele, a gente não está presente numa cidade. E aí, em seguida, a gente coloca a camada do real time. Né? Então, basicamente o que a gente faz, a gente vai num web service e tira uma foto do sistema. Essa foto do sistema, ela dá pra gente data, hora, lat, long e o número da linha do veículo. Lat, long, latitude e longitude. Latitude e longitude, isso aí. Com essa foto, a gente faz o que a gente chama de math, e aí são algoritmos patenteados, super poderosos, né? Então, a empresa é israelense, né? Para quem não sabe. E os israelenses pegam um míssil lá, todo no ar, então para fazer um ETA, né? Um tempo estimado de chegada de um ônibus num ponto fixo, com uma velocidade fixa determinada lat long, teoricamente é fácil. Sim. E a gente acumula todo esse banco de dados, todo esse Big Data que também a gente usa para fazer essa previsão. Então, basicamente, são esses 2 dados que a gente precisa e que faz o Move It um sucesso aqui no Brasil, que é o maior mercado do Move It. Está em quantas cidades o Move It? Move It, globalmente, a gente está em 115 países, mais de 3.400 cidades, mais de 1 bilhão de usuários. No Brasil, a gente está em todas as capitais, 90% das cidades com mais de 100 mil habitantes e crescendo exponencialmente, assim, tá? Eu fui colocando algumas metas, né? Então, depois que eu completei as cidades da Copa, falei, agora vamos passar o Google Maps em termos de cidade. O Google Maps devia ter umas 30, 32 cidades. Sei lá, em 2015 a gente passou o Google Maps. O Google Maps tem algo similar, né? Só que muito inferior em termos de abrangência e... o Google Maps tem a base de dados, ele tem a vantagem que todo celular Android já sai com ele instalado. Só que na parte de transit, o Google ele é passivo. Né? Ele fica lá no escritório dele da Faria Lima esperando os operadores mandarem o arquivo no formato GTFS. Enquanto o Move It,
a gente é proativo, né? Então, eu pegava o telefone e falava, quero visitar São Gonçalo, quero visitar Niterói, quero... E aí explicava o Move e falava, você tem o dado do GTFS? Não, não tem. Não, tudo bem, me dá o dado do jeito que você tiver. Faço um ETL aqui. Que eu faço a organização dos dados e eu crio esse GTFS e jogo pro Moovit, beleza? Então, assim a gente cresceu. Em paralelo também o Moovit criou uma comunidade, né? Então o Moovit é conhecido como Wikipedia do transporte, né? Então, não sei se vocês sabem, mas existe uma comunidade de pessoas amantes do ônibus, né? Os busólogos, assim como tem um amante da cripto, como tem amante... Amante da linha, do ônibus ou do ônibus? Não, os caras gostam do ônibus, do transporte público, enfim. E esses caras sabem a linha de cabeça. E esse projeto... Do ônibus, mas do VLT, de tudo, transporte público. E esse projeto, a primeira cidade que foi inteiramente mapeada pela comunidade foi João Pessoa, pelo Vitor. Então vou contar o caso do Vitor rapidinho, como é que surgiu essa ideia da comunidade. O Vitor trabalhava em São Paulo, a gente tinha Move em São Paulo, foi transferido para João Pessoa, chegou lá, ele abriu o Moovit. Opa, não tem Moovit aqui, por quê? Mandou e-mail. Quando é que vai ter Moovit em João Pessoa? Aí eu respondia, nessa época a minha equipe aqui no Brasil era bem grande, tipo, era mim, myself and I, éramos nós 3. E cada um fazia uma função, desde atendimento ao suporte, tradução do app, business development, tudo. Eu fazia tudo aqui. E eu respondi para ele, cara, a gente está trabalhando, assim que tiver, você vai ser avisado. Aí ele respondeu, pô, eu sei, já conheço todas as linhas aqui de João Pessoa, posso ajudar. Aí eu bati para dentro do Moovit e a gente tinha uma plataforma para fazer o mapeamento. A gente abriu para ele, junto com o Léo Chanéia, que fazia essa parte. Ele mapeou, sei lá, em um mês e meio, ele mapeou João Pessoa, a gente subiu os dados para o Moovit e aí deu... O que significa mapear? Fazer light ele entrou, de cada ponto de ônibus? Ele entrou imagina um Google Maps, um mapa, onde você marca, aqui tem um ponto de ônibus, nesse ponto de ônibus passa a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, nesse horário. Tipo um quebra-cabeça, sabe aquele joguinho de criança que você faz? Tipo um quebra-cabeça. É isso, primeiro você marca os pontos, depois você vai ligando os pontos e por último você coloca a grade horária. E aí funcionou. Aí a gente começou a abrir isso para algumas cidades. Aí João Pessoa, depois Medellín. E cara, hoje 2/3 dessas cidades, dessas 6.400 cidades que a gente tem no Moovit foram mapeadas e são mantidas por comunidade. Então você vê o poder da massa, vamos dizer, dessa... Você não tem como estar em todos os lugares, né? Não essa coisa é muito dinâmica, o nome da linha, muda todo dia. O transporte público é um organismo dinâmico que muda todo dia. Eu lembro que você comentou também que o Moovit ele usa essa base de dados justamente para ajudar essas prefeituras no planejamento, né? Dessa mobilidade urbana, né? Porque os bairros também eles crescem de forma desordenada, né? E sem controle a prefeitura, né, normalmente não tem esse controle. Então, nessa parte o Moovit ajuda as cidades com o que a gente chama do Big Data, a gente chama internamente de MUMA, né? Moovit Urban Mobility Analytics, que nada mais é um Big Data de toda a movimentação dos usuários do Moovit na determinada região onde a gente opera. Então, a gente tem oferta pelo GTFS, pela linha, a grade horária e pontos de parada, e a gente tem onde é que está a demanda, porque o Moovit ele não é só transporte público, ele é mobilidade urbana. Desde a caminhada, que representa 30% das viagens são feitas a pé, passando pelo transporte público, conexão com trem, ônibus, metrô, barcas, VLT, micromobilidade, bicicleta, patinete, e o transporte individual. Então a gente sabe, né? Então não se assusta, a gente segue, né, os nossos usuários, né? Mas tudo anônimo, dados agregados, GDPR, LGBT, LGBTD, só uma brincadeirinha aqui, não, com a lei israelense de privacidade, a gente segue todas as leis de privacidade para manter os dados anonimizados e agregados, mas a gente tem como é que está o deslocamento das pessoas nas cidades. Então, vou te dar um exemplo, São Paulo, região metropolitana de São Paulo, mais 39 municípios, eles fazem a cada 10 anos o que eles chamam matriz origem e destino. Em 2017, eles fizeram a 6ª matriz origem e destino, eles fazem a cada 10 anos. E esse projeto ficou pronto no final de 2019. Né? Então, eles mapearam como é que está a demanda de São Paulo, começou em 2017 e terminou em 2019.
Veio a pandemia, estragou tudo que foi pesquisado já não existe mais, porque o movimento mudou, o home office já virou, né, caiu a demanda. Com a tecnologia do Movit, Big Data, a gente consegue gerar uma matriz origem-destino, vamos dizer assim, instalando o dedo, dando um enter, fazendo uma query no banco de dados muito rápido. Então a gente poderia atualizar a matriz 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 muito rápido. E é isso que a gente tem feito para ajudar as cidades nesse quesito de planejamento. Até porque, pensando assim, apesar de, como acontece muito aqui no Rio, né? Você tem essas iniciativas particulares, vou botar uma van aqui e vou começar a fazer um transporte. Quando se de fato tiver um planejamento, isso é muito mais eficiente, né? Então, aí vem o valor agregado. Então, aí essas iniciativas de botar a van, aí já é o transporte regular, que a gente não tem dentro do Movit. O Movit só trabalha com transporte regular e homologado pelas prefeituras. Mas aí acontece, dá margem, né? Se não está bem planejado, dá margem para esse tipo de coisa. Dá margem para o transporte pirata entrar e tomar conta daquele mercado, e depois para tirar é muito difícil. Exato. E como é que foi esse crescimento, né? Você falou que no início era você e você mesmo ali, né? Como é que você falou? Me, myself and I. Éramos três, me, myself and I. Não, mas sempre com suporte de Israel, sim, né? Tipo, sim. Eu tava aqui sozinho, mas eu tinha o Léo Chané, um brasileiro, trabalhava em Israel, tinha o Augusto, tinha 2 pessoas dando suporte. Nessa época, como eu devia, sei lá, ter 30, não mais que 30 funcionários quando eu comecei. E veio crescendo, hoje são 300, então só pra você ver a dinâmica. E Latam hoje, quantas pessoas são? Latam, fisicamente, a gente tem 3 no Brasil, eu, Marcelo e Augusto. O Marcelo fica na parte de comunicação, PR, etc e tal. Augusto na parte de operações. A gente tem o Juan, que está na Argentina, em Buenos Aires. Isso aqui fisicamente. E a gente tem equipe que dá suporte, então tem a Dora e a Jenny que dão suporte para o Brasil, em Israel, em Tel Aviv. E aí o grupo de operations de Latam, a gente tem Agostino, Max e... Caramba, esqueci o nome da nova. E tem mais uma pessoa que eu esqueci o nome, que é nova, que mudou, mas era a Maru. Eram 3, porque a gente divide a América Latina em 3, né? A América Latina aqui do México, América Latina ali em cima, Colômbia, etc e tal, e a América Latina aqui de baixo, Chile e Argentina. Entendi. E a Movit, ela, enfim, começou em Israel, né? Como uma startup, você falou lá da primeira rodada de investimento, até pensando no crescimento e até para a gente fazer um paralelo, pessoal, né? Trabalhar na Transfero também é uma startup, né? Começou como uma startup, está se tornando uma empresa hoje de médio e grande porte, né? Está nesse caminho, né? E como é que foi essa trajetória? Você que está desde o início lá na Movit, né? Pegou lá os fundadores, né? Teve esse relacionamento próximo. Aí 2 pontos. Como é que foi essa trajetória de crescimento da Movit? Acho que a Movit foi adquirida pela Intel há algum tempo. E como é que você viu essa mudança de cultura, né? Numa empresa que antes era, algumas pessoas ali, relacionamento muito próximo com os founders, etc. E hoje que ela tem um grande investidor, que é uma das maiores empresas do mundo, que é a Intel, né? Então, isso é legal de falar, né? Então, quando tinham 30 pessoas, eu conhecia todo mundo, eu sabia o nome de todo mundo. Hoje eu já não sei o nome de todo mundo, até porque teve rotatividade. Relacionamento com os founders continuou, então, se quiser mandar um zap aqui para eles, eu tenho essa liberdade, porque eu vou dizer assim, eu tenho a confiança deles, né, no maior mercado e aqui no Brasil. Né, eu acho que eu sou uma pessoa simpática, então as pessoas teoricamente gostam de mim. Mas, cara, foi um negócio, tipo, foi ocorrendo em neve. Então a gente teve lá, o primeiro seed foi de $1 milhão do Venture Capital de Israel. Aí o segundo já foi $28 milhões do Sequoia, que é um Venture Capital super conhecido. Aí no terceiro round já entrou Intel Ventures e outros players, BMW. Então o negócio foi ficando grande e a gente foi precisando ficar mais maduro vamos dizer assim, criou reuniões de management, a gente não tinha, foi criando hierarquia, a gente não tinha human resources, recursos humanos, não tinha administrativo, então a empresa foi crescendo conforme a necessidade. Aí chegou um momento que não tinha espaço no escritório,
como aqui hoje, né, a gente não tem espaço no escritório, aí aluga, corre para alugar outro espaço, pega escritório emprestado de alguém e joga o pessoal para o WeWork. Então foi crescendo e a gente todo ano, né, tem um meetup do Move.it lá em Israel, fica lá uma semana fazendo workshop e tem uma festinha, né? Então, cara, a festinha saiu de um restaurante para um resort, sei lá, em 5 anos. 2020 não teve, contra a pandemia, 2021 não teve, espero que 2022 a gente tenha esse get together, mas não vai ser um resort, acho que vai ser um negócio maior, porque hoje já são 300 e poucos funcionários. E aí, em 2020, do final de 2019, 2020, o Move.it ia fazer uma nova captação, porque de 2012 a 2017 era growth, cash burning, crescimento, a gente quer que vocês cresçam. A gente fez isso queimando dinheiro, fazendo user acquisition, Google, Facebook, etc. E aí, em algum momento os venture capital falam assim, não, legal, vocês já estão com uma base boa, vamos fazer os produtos. Só que os produtos para rodarem demoram. Em 2017 a gente virou essa chave e aí criou o Muma, criou o aplicativo de transporte público sob demanda, criou um sistema de monitoramento, criou vários produtos que a gente foi bater no mercado. E em 2019 e 2020 a gente foi fazer um novo round para financiar a criação desses produtos. E aí a Intel falou, não, se vocês vão captar, eu quero exercer meu direito de comprar vocês e comprar o negócio. E aí fez essa aquisição no meio da pandemia. Nessa época o Move.it já havia perdido aí 80%, 70% da base de usuários dele. Assim como o mercado durante a pandemia, transporte, os críticos, né? Hoje. Aqui no Brasil, 15 de março, começa a ladeira abaixo. O que aconteceu com né, lockdowns, né, essas coisas. E a gente teve essa sorte, né, assim, de ser comprado pela Intel, porque a Intel... Comprou 100% ou comprou... A Intel comprou 100%, comprou o Move.it por mais ou menos 900 milhões de dólares, mais 100 milhões de dólares de retention para os funcionários. E por que a Intel fez isso, né? Aí falando um pouquinho da estratégia da Intel. A Intel, todo mundo conhece, muitos de vocês devem usar um chipset da Intel nos seus computadores. Ela venceu a revolução do PC, do microcomputador. Ela perdeu a revolução do smartphone, né? Não conheço um smartphone que rode um chipset Intel, Snapdragon, da Apple, enfim. E ela veio se preparando para a revolução da mobilidade, que vai acontecer com os veículos autônomos. E isso começou em 2017, com a aquisição de outra empresa israelense chamada Mobileye. Essa empresa eles compraram por, acho que foi 17 bilhões de dólares. E a Mobileye faz todos esses sensores para carro, de estacionamento. Quando você põe cruise control no seu carro, é um chip da Mobileye, a tecnologia da Mobileye. E a Mobileye tem um contrato com todos os grandes fabricantes, Volkswagen, Ford, BMW, né? Todos. Sei lá, já foram mais de 100 milhões de chips vendidos desde quando ela foi fundada. E a Mobileye vinha trabalhando para o veículo autônomo, né? Sistemas de veículo autônomos acessíveis. Porque até então, os concorrentes, Google, todo mundo que trabalhava, né? O próprio Uber, vinham trabalhando com tecnologia de radar, de LiDAR, que é uma tecnologia super cara. E a Mobileye não, a Mobileye veio em outro approach, trabalhando com câmeras dessas da sua webcam. Então, ela bota em volta do veículo. E ela montou toda uma infraestrutura de chip, de mapeamento em alta definição e inteligência para fazer a direção autônoma ser mais segura do que a direção humana. E não é de hoje, a gente trabalha nisso há anos e a partir agora de 2022 a gente já começa a operação da frota que a gente chama Move.it AV. Né? Então, só voltando na Intel. Então, a Intel comprou o Move.it para juntar com a Mobileye e falar, cara, como é que as pessoas vão acessar essa mobilidade do futuro autônoma, né? Tem que ter uma interface com o usuário. Sim. Que interface melhor do que o Move.it, que já está em milhões de cidades, tem milhões de usuários e já está tudo integrado. Então, a gente já fez essa integração com veículos autônomos. Em Tel Aviv a gente já tem pilotos, em Jerusalém já tem piloto, em Munique já tem piloto.
Em Paris já tem piloto. Quando se fala de veículos autônomos, são carros autônomos ou tem outros tipos de veículos autônomos? Cara, é um carro chinês, elétrico, com a infraestrutura, o computador, o chip, as câmeras da Mobileye. E ele se dirige sozinho. Ele ainda tem volante, ele é um nível 4, que a gente chama. Ele tem volante, o motorista pode interceder. Mas ele não precisa da atenção do motorista ali 100%. Tá? Então, é isso. Quem está aí online, a gente tem quer dizer, você pode procurar aí Move TV, Mobileye, tem um videozinho. Naquele documento. Quer mostrar? Só para vocês verem o vídeo promocional, só para vocês entenderem o que é. Mas basicamente, Deixa eu compartilhar aqui. Imagina que você tem um transporte individual que você chama e vem um carro sozinho te buscar. E aí, enquanto o Cadu abre, e aí isso gera vários outros requisitos para a aplicação, né? Se não tem motorista, como é que eu identifico o carro? Se eu não estou num lugar adequado, como é que eu aviso ao carro? Como é que eu peço para baixar o ar-condicionado, que por acaso aqui nessa sala está gelado? Como é que eu troco a rádio? Então, vários outros requisitos que a gente precisou estudar e continua estudando para fazer a experiência do usuário ser smooth, né? Smooth não, como é que é smooth em português? Suave. Né? Quem sabe compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal, só para vocês verem o vídeo. Depois vocês podem pesquisar. Então, eu não sei quem lembra de computador Intel Inside, Powered by Intel, o mote agora é Driven by Mobileye. Então esse carro aí é um carro da marca Geely, né? Se me falha, ele é um SUV totalmente elétrico. Ele tem, acho que são 11 câmeras. Essa versão aí conta também ali em cima com o Stingray, que a gente chama, que é o LiDAR, para ser uma contingência. Mas a ideia é que no futuro não tem esse LiDAR ali em cima, sejam só as câmeras. Aí vocês podem ver uma câmera aqui, 2, 3. E basicamente é isso. Então a gente está em piloto em Tel Aviv, Jerusalém e Munique com esse sistema. E depois, quem tiver curiosidade, puxa aí no YouTube, tem vários vídeos do carro da Mobileye dirigindo em Nova York, na Índia. É bem interessante como é que ele lê e negocia, né, no trânsito. E com esse Big Data que vocês conseguiram acumular ao longo do tempo, imagino então, que isso vai direto ali o Movit tem o Big Data da mobilidade urbana, do transporte público. Já a Mobileye, ela tem o Big Data do mapa. Tá. E os carros, é importante falar, os carros não são conectados. Todo mundo fala, mas precisa de 5G. Não precisa de 5G, o carro é um veículo autônomo. Então é autônomo, tudo que ele precisa está na mala, num computador que faz todo o processamento. Óbvio, ele precisa de conexão à internet para fazer atualizações, mandar a base de mapas que ele capturou, né? Porque toda vez que os carros estão andando, ele está capturando dados, interpretando, e isso volta para realimentar a base de mapas em alta definição. E isso poderia ser usado de forma compartilhada, né? Um pouco daquele espírito, sei lá, Uber Pool, assim? Sim, então, se você pensar, e aí falando por que isso é grande, né? Então, hoje o Uber, vamos dizer assim, da receita dele, dos R$100 que você paga lá numa corrida de Uber, o Uber fica com 25%. 75% vai pro motorista. Imagina que você tira o motorista da equação, o Uber pode ficar com os R$100 inteiro, quando você substitui por uma tecnologia autônoma. Óbvio, isso vai gerar outros problemas, pessoas desempregadas, etc e tal, sim, mas... Né? Pensa só no economics, na economia que dá isso aí para o Uber e no final a segurança do trânsito, né? Então, o computador, se a rua é 60 por hora, ele vai andar 60 por hora. Sim. Se eu não posso virar à esquerda, ele não vai virar à esquerda, ele segue regras. Óbvio, pode ter falhas mecânicas? Pode, mas o acidente por imprudência que nós normalmente fazemos, né? Tá lá na estrada, é 100, vou botar 120, 140... Não vai acontecer com um veículo autônomo. É bits and bytes, a regra está ali dentro. A via é 100, ele vai andar 100. A via é 30, vai andar 30. E o seguinte, nós temos 2 olhos, né? 2 olhos e 2 ouvidos, né? Para prestar atenção, a gente cansa. Não, o carro ali tem 11, 13 câmeras que estão ali processando tudo.
Então ele tá vendo atrás, está vendo aqui mais dos que os 180 graus, 160 graus que a gente vê, está vendo na frente, está vendo em cima, está vendo por baixo. Então, é outro nível de atenção, vamos dizer assim. Né? Outro vídeo interessante. Imagina o Uber desaparecendo e virando uma DAO, né? Onde todas essas informações estão no smart contract. Não entendi. Não entendi. Não, isso é um... Não, o que o Giga colocou é uma coisa até que a gente, ano passado, foi no evento da Solana. Solana é uma blockchain, tá, né? Só que é uma blockchain que ela evoluiu um pouco o conceito de blockchain, tornou ela um pouco bem mais rápida, assim, uma ordem de grandeza, sei lá, de 100x, assim, em relação a outras que já existiam. Então, aplicações mais complexas, que não sejam tão simples quanto enviar dinheiro daqui para lá, né, de A para B, que é o que o Bitcoin faz, elas passam a ser viáveis num ambiente de blockchain. Né? Então, o que acho que o Guia colocou é assim, em algum momento, a própria existência de uma aplicação como essa, né, de mobilidade, etc., ela pode funcionar numa lógica de blockchain, né? E permitir de alguma forma uma interação maior com os usuários, entendeu? Captei muito bem, não, mas tudo bem, vamos falar disso no futuro. Mas olha só, eu acho a parada eu disse o seguinte, a mobilidade ela tem um padrão, né? Então as pessoas vão casa a trabalho, né? Tem que estar aqui todo dia 9 horas, tem que sair daqui 6 horas. Então existe um padrão, e a gente tem esse Big Data. Então acho que a mobilidade autônoma vai ajudar muito a ociosidade dos carros, né? Então o carro fica, sei lá, 90%, 95% do tempo parado. Então vai melhorar muito o environment, vai facilitar muito, porque ele já sabe a sua rotina. Então você vai fazer um subscription. Você não vai precisar ter carro, você vai assinar um carro autônomo, tem que levar meu filho, tem que sair de casa às 7h20 para levar as crianças para a escola, que é o meu caso. Cara, 7h20 vai ter um carro ali me esperando para me levar para a escola. 3h15 eu tenho que buscar as crianças na escola. 3h15 vai ter um carro. Então, e o carro que estiver mais próximo, então vai ter economia de combustível ou de eletricidade, enfim. Tem vários benefícios. Né? E como é que você vê esse tipo de tecnologia chegando em Latam, né? Até falando de próximos passos aí da Latam não vejo chegando nem tão cedo. A gente não tem um arcabouço legal, né? Então, o que aconteceu com a Transfero lá atrás, hoje a gente não tem um arcabouço legal no Brasil para fazer isso, a América Latina. No Brasil a gente precisa alterar o Código de Trânsito Brasileiro, para fazer isso tem que ser uma lei do presidente, tem que passar pelo Conatran, Denatran, blá blá blá. É uma confusão. A minha expectativa é que quando o sistema de veículos autônomos vire operacional mesmo, a Vera, que na Alemanha, que é onde tem a legislação mais avançada, que é onde a gente vai lançar a primeira operacional, seja replicado, né? Estados Unidos, Dallas, tem uma boa legislação também de veículos autônomos. Cara, vai ser um copycat e adaptar aqui para o Brasil. Então, é isso que eu tô na mente. E aí, por isso que eu continuo aqui com o meu bread and butter, que é growth. E 2022, meu foco total é México, que é um local que o Moovit não tem uma abrangência gigante. O México é um país de 200 milhões de habitantes, continental, assim como o Brasil. A gente tem o nosso melhor NPS score, né? No México, apesar da gente não ter um relacionamento com as autoridades ou ter muita abrangência, a gente tem o melhor. O mexicano vai precisar do Moovit. E se a gente investir e tá lá junto e pegar o dado, cara, a gente vai voar no México. Legal. E, cara, eu acho que para fechar, assim, talvez falar um pouco de você no geral. Você mora aqui no Rio, né? Moro no Rio, né? Então, acho que eu falei isso no início, mas isso aqui é no meu geral, então vamos lá. Eu sou carioca, né? 42 anos para quem chegou agora. Sim. Casado, tenho 3 filhos, um cachorro e um cágado. Uma tartaruguinha, é verdade. Minha formação é mercado financeiro, então administração, né, na IBMEC, mestrado de finanças na FGV. Cara, e além do Moovit, que é, vamos dizer assim, o meu trabalho principal, eu também sou responsável pela minha família, né, vamos dizer assim, eu tomo conta dos empreendimentos imobiliários da minha família, do Grupo Peixoto de Castro. A gente tinha a refinaria de Manguinhos e hoje a gente tem a parte química, a empresa negociada em bolsa, que é a Dexus, área de tubos de aço para a indústria petrolífera, que é a Apollo.
E eu tomo conta da parte imobiliária, que a gente tem vários imóveis aqui no Brasil, no Rio e em São Paulo. Então eu faço essa gestão, vamos assim, familiar. Vocês têm um family office? Não, então meu family office é uma advogada e um administrativo e eu despachando, e um contador. Tipo Me, Myself and I, né, Pedro? Me, Myself and I, e eu gosto de falar que eu sou o preguiçoso inteligente, né? Então, quando eu monto alguma coisa, eu estruturo, eu vou gastar um tempo, muito tempo estruturando o negócio para depois eu ficar com o pé para cima, sem ter muito trabalho para fazer ali no dia a dia. Então, eu tenho essa responsabilidade com a família, que é grande, somos 36 primos, então eu tenho que management a expectativa de todos. E cara, é basicamente isso. Corro, né? Com a pandemia eu gosto de correr. Comecei a nadar por conta do Fabão, que está aí, ali em Copacabana, então estou viciado na corrida e na natação. Comecei a jogar beach tênis, jogava golfe, mas com o nascimento da Tereza, que é a primeira filha, já não me resta mais tempo, né? Meu tempo vai dedicado a ela. Eles, né? Maria Tereza, 8 anos, Maria Alice, 6 e João Felipe, 4. Muito bom. É isso, basicamente. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado de novo, Pedro, aí, pela presença. Acho que enriqueceu bastante o conteúdo aí da galera da Transfero. A ideia é a gente fazer isso sempre aqui, né, de forma recorrente, trazendo pessoas líderes aí nos seus segmentos do mercado, para que nos inspirem a crescer e a aprender mais com pessoas como o Pedro. Cara, obrigado. Show, obrigado a você, Cadu. Valeu. Junto. Vamos que vamos. Obrigado a todo mundo aí que assistiu, teve a paciência. Valeu. Beijão, abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.